Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Então, nossa videoaula de hoje será o complemento da última aula de geografia. Então, eu vou passar uns slides falando ainda sobre desigualdade social. Vamos lá? Vou abrir para vocês aqui. Então, olha lá, nós vamos continuar falando do Brasil e as diferenças sociais, ok? Então, no Brasil, a distribuição de renda ela é desigual entre a nossa população. Vimos na última aula que apenas pequena parte dessa população fica com a maior parte da renda. A gente até exemplificou com um livro que mostrava um bolo dividido na metade, né? Então, poucas pessoas têm acesso à grande renda do que muitas pessoas que ficam com a renda menor. Mas o que permite que essas pessoas tenham acesso a bens e serviços que venham atender às necessidades dela? Falamos também na última aula, é a renda daquela pessoa. Se há uma diferença entre a renda de uma para outra, isso gera uma desigualdade social. No livro falamos do bolo e aqui a tia Monique colocou um exemplo do pão e as formigas. Olha, observe só. A maior parte do pão tem acesso poucas formigas. E a menorzinha parte do pão tem acesso, muitas formigas têm acesso. Pergunto a você, como a desigualdade social pode ser percebida? Vimos que de várias formas, mas eu preparei esses slides aqui para a gente poder visualizar e entender melhor como ela pode ser percebida. Então, na desigualdade alimentar, quando observamos que algumas pessoas têm acesso à alimentação adequada e outras não. Observem aí o desenho que a tia Monique colocou. Moradia digna. Trata-se da falta de acesso a lugares com condições mínimas para serem utilizados como habitação. Existem muitas pessoas em situação de rua ou habitando em casas inadequadas para viver, como nas favelas, barracos improvisados. Falta de saneamento também é uma maneira da gente perceber como essa desigualdade social ela afeta. Então, a realidade da falta de esgoto sanitário, do tratamento de distribuição de água, entre outros, infelizmente ainda faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros, que ficam sujeitos a uma série de doenças. Olha aqui a imagem das crianças brincando, olha, no esgoto. Tá vendo? Então, eles têm acesso, sujeitos a terem doenças. Ensino de baixa qualidade. O acesso às escolas públicas é usufruído pelos que têm menos possibilidades. Isso porque quem pode dispensa o ensino oferecido pelo Estado, cujas condições são muitas vezes precárias, e investe nas escolas pagas. Então, quem tem condições de pagar uma escola particular, as pessoas preferem do que colocar em colégios públicos. Em algumas escolas, isso hoje em dia fica muito precário. Então, quem tem condições prefere colocar em colégios particulares. Precariedade na saúde pública. Os mais pobres recorrem aos hospitais públicos, deparando com a falta de profissionais e outros. Mas a carência financeira pode ser tão grande, eu estou falando em relação ao Estado, tá? Que acabam faltando materiais e medicamento e acaba se tornando uma realidade ruim para pessoas que precisam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Logo, podemos concluir que a desigualdade é a distância que separa pessoas de classes sociais mais ricas de pessoas de classes sociais mais pobres. Esse é um problema enfrentado em larga escala no Brasil e no mundo. Não é só aqui no Brasil que acontece, não.
E o termo desigualdade é um conceito sociológico e econômico, que designa a diferença existente entre as classes sociais. Coloquei aqui esse prédio que nós estudamos na última aula. Pessoas com muito, morando com direito a lazer, piscina, morando logo ao lado de pessoas que não têm condições. Então, nossa aula vai ficar por aqui. Eu vou deixar disponível lá no site uma folhinha de geografia com pouquinhos exercícios para vocês poderem praticar sobre essa aula, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!